É difícil desejar bom dia para você de casa com um número tão grande de pessoas mortas num acidente como o que aconteceu hoje em Itaguaí. Até agora, 37 pessoas morreram. Vou chamar, claro, o Douglas Belan, está em Itapetininga também. As nossas equipes desde as 7 horas da manhã, acompanhando tudo o que está acontecendo, de olho nesses números que infelizmente não param de aumentar. Douglas Belan, como é que está a situação agora lá no local do acidente, também nos hospitais onde os feridos estão sendo levados? Acompanhando, se lamentando a cada imagem que chega, né, Tiago, o sentimento é de tristeza nessa cobertura nossa. Um acidente terrível hoje cedo, um caminhão que bateu de frente com um ônibus que levava os funcionários de uma confecção de jeans para o trabalho. 37 pessoas morreram. Esse é o último número atualizado pela polícia. O Adolfo Lima está na rodovia, perto do local do acidente. Tem mais detalhes para a gente. Oi, Adolfo. Oi, Douglas, bom dia para você, para todos que estão assistindo a gente. Acidente trágico aqui na região de Avaré, região de Itapetininga, nessa estrada que liga Itaguaí a Taquarituba. Foi hoje de manhã, bem cedo, essas pessoas, 53 pessoas estariam nesse ônibus a caminho do trabalho em Itaguaí. Pessoas aqui da região que trabalham nessa confecção, numa empresa têxtil, fábrica de jeans aqui de Itaguaí, cidade que tem inclusive essa tradição, várias empresas nesse ramo, nesse sentido. Eles estavam vindo trabalhar mais um dia de serviço e aí no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a SP-249, esse trágico acidente envolvendo o ônibus e mais um caminhão. Esse caminhão ele perdeu o controle e esse acidente foi bem numa curva, numa baixada. Esse caminhão ele perdeu o controle, invadiu uma propriedade rural e o ônibus também bateu. E informação atualizada que a gente tem da polícia é que 37 pessoas morreram nesse acidente. A gente continua acompanhando tudo por aqui, estivemos no local do acidente ali cedo, a gente só não está mais perto porque ali não tem sinal de internet com uma certa estabilidade para a gente passar as informações com qualidade. E também a polícia, nesse momento, isolou a área para que familiares, parentes evitem chegar ali perto. A gente sabe dessa necessidade, dessa ânsia por informação das pessoas aqui de Itaguaí, da região, querendo saber quem são essas pessoas que estavam no ônibus, quem são exatamente as vítimas. Mas nesse primeiro momento, a prioridade é do trabalho de resgate das equipes de Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, que ainda estão tentando entender também as causas desse acidente. Isso ainda não está completamente elucidado pela polícia, que ainda está tentando entender o que aconteceu, prioridade para o resgate, depois tentar ouvir testemunhas, os sobreviventes desse acidente e inclusive Corpo de Bombeiro de algumas cidades aqui da região precisaram se deslocar para dar apoio nessa ocorrência. Pessoal de Corpo de Bombeiros de Avaré, de Piraju, que fica a uma certa distância aqui desse local, para prestar esse atendimento, né, para reforçar o atendimento e o socorro nessa ocorrência. A informação que a gente tem também é de que todos esses corpos serão encaminhados para o IML, o Instituto Médico Legal de Avaré, que é a cidade um pouco maior aqui com essa estrutura, e é lá que as famílias farão o reconhecimento dessas pessoas que infelizmente morreram nesse acidente. A gente, como eu disse, a gente ainda está aguardando informações da polícia para saber como esse acidente teria acontecido e também entender a situação das condições de segurança desse ônibus, se os passageiros estavam ou não de cinto, se eles também estavam com todas as proteções necessárias para fazer esse transporte, essa viagem. Eu volto com você, Douglas. Valeu, Adolfo. Volta ainda nessa edição com mais informações lá do local, bem perto desse acidente de hoje de manhã. Estamos de volta, olha a hora, meio-dia, 19 minutos agora. Eu vou chamar o Douglas Belan, nosso estúdio em Itapê, com mais informações do acidente em Itaguaí. Isso, Tiago, que a gente vai dar passagem agora para o Adolfo, que mais uma vez fala ao vivo de um local lá perto de onde aconteceu esse acidente. Adolfo, quais são as informações de momento?
Oi Douglas, Thiago, boa tarde novamente para vocês e para todos que estão com a gente. O DR, Departamento de Estrada de Rodagem, emitiu um comunicado informando os usuários aqui da rodovia que o trecho está interditado. De fato, quando a gente chegou aqui no local, já deu para ver que o DR estava sinalizando a pista, avisando já quilômetros antes do KM 172, aqui da SP 249, o ponto exato do acidente, uma curva numa baixada. Então o DR está sinalizando o local, está avisando os motoristas para evitarem pegar esse trecho, porque neste momento o local ainda está completamente interditado. É uma pista simples aqui, inclusive em outras oportunidades também acompanhei acidentes graves aqui envolvendo ônibus de trabalhadores. A região, ela tem a cidade de Itaguaí, ela tem empresas de confecção, então muita gente da região, cidades como Itaí, Fartura, Taquarituba, trabalham aqui nessa região. Então elas vêm com esse ônibus de manhãzinha e voltam no fim do dia. E hoje essas pessoas que estavam vindo trabalhar aqui em Itaguaí sofreram um acidente nessa estrada entre Taquarituba e Itaguaí. Pelo menos 53 pessoas estavam nesse veículo, nesse ônibus que se envolveu num acidente com um caminhão. O motorista do caminhão, ele perdeu o controle da direção, invadiu uma propriedade rural. A polícia nesse momento está atendendo ainda essa ocorrência, uma força-tarefa dando prioridade ao resgate das vítimas, a retirada dos corpos. Essas pessoas que morreram serão encaminhadas para o IML, o Instituto Médico Legal de Avaré. É lá que as famílias devem buscar informações a respeito da identificação dos parentes que podem ter morrido nesse acidente. A gente continua acompanhando tudo por aqui, reforçando que o motorista que passar aqui na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taquarituba e Itaguaí, muito cuidado, não vai nem conseguir passar por aqui exatamente. O caminho alternativo é usar Raposo Tavares no trecho entre Itaí e Piraju para dar essa volta e evitar passar por esse trecho aqui, que a polícia continua ali atendendo esse acidente. É claro, as causas ainda serão investigadas, não está certo ainda como esse acidente aconteceu e que teria causado essa batida tão grave, com a morte de, por enquanto, 41 pessoas. Belan. Obrigado, Adolfo. Só para lembrar que todos os sobreviventes já foram resgatados há algum tempo lá do local do acidente. As equipes de resgate, como disse o capitão agora há pouco, foram rápidas, inclusive um helicóptero usado para tirar os sobreviventes. Todos eles já foram encaminhados aí para hospitais da região e os corpos permanecem no local, devem aguardar a perícia para só depois, então, serem levados ao IML de Avaré. Enquanto isso, os familiares estão aguardando mais informações das confirmações do nome de mortos. Isso deve durar um tempo ainda até que a polícia consiga reunir todas essas informações. A gente espera que o número, pelo menos, não suba e que os sobreviventes se recuperem o mais rápido possível. E várias prefeituras têm decretado luto, inclusive fornecido apoio às famílias dos sobreviventes e dos mortos também. Vou chamar o Adolfo Lima, primeiro a chegar no local do acidente, vai falar ao vivo com a gente, trazer as últimas informações. Adolfo, contigo. Oi Douglas, boa tarde para você e para todos. Nós chegamos aqui no local do acidente entre Itaguaí e Taquarituba de manhã, por volta das 10h30 da manhã. A polícia ainda estava retirando alguns corpos, tentando identificar algumas vítimas. Esse é um trabalho demorado e difícil, a gente nem conseguiu chegar muito perto, mas a gente viu que a situação era bem triste, bem complicada. Uma força-tarefa das equipes de resgate para tentar socorrer as vítimas. Neste momento todas já foram levadas para hospitais da região e agora a polícia aguarda a perícia fazer todo o trabalho dela. 41 pessoas morreram, para que essas vítimas sejam encaminhadas ao IML, o Instituto Médico Legal de Avaré. Lá é que os parentes e familiares dessas pessoas que morreram vão poder fazer a identificação. É um trabalho demorado, mas muito difícil num momento como esse, ter que esperar, mas infelizmente é assim que funciona. A gente viu você falando aí também dessa força-tarefa do governo do estado para tentar agilizar esse processo. Por aqui o trânsito continua interditado. Motorista que passar por aqui, saindo de Itaguaí, de onde a gente está falando ao vivo, da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a SP 249, ele não vai conseguir ir direto até Taquarituba. Quem realmente precisar fazer esse caminho vai ter que dar a volta pela Raposo Tavares ou por estradas rurais aqui da região.
o DR interditou o local, sinalizou bem antes, então o motorista que precisar fazer esse trecho, ele vai ter que dar a volta por Piraju, pela Raposo Tavares, depois entrar em Itaí para poder chegar até Taquarituba. Uma viagem mais demorada e, claro, com muito cuidado para evitar mais acidentes. A Polícia Rodoviária e a Polícia Civil, as duas continuam no local tentando colher informações, dados e depoimentos de testemunhas, inclusive das vítimas que sobreviveram a esse grave acidente, para tentar entender exatamente o que aconteceu. Um ônibus que levava 53 pessoas para uma fábrica têxtil, uma empresa de confecção aqui em Itaguaí, hoje de manhã, bateu com um caminhão. O motorista desse caminhão perdeu o controle da direção e entrou numa propriedade rural, avançou bastante para depois da pista simples. O local do acidente é uma baixada, um local de curva. A polícia agora está tentando detalhes, informações para entender melhor o que causou e como esse acidente teria acontecido. A polícia também vai apurar e levantar informações a respeito das condições do ônibus, se tinha cinto de segurança, se a condição era boa, era segura para levar esses trabalhadores para o serviço, rota que era diária, né? Esse ônibus pegava o pessoal da região que trabalha aqui em Itaguaí, pessoal de Itaí, Taquarituba, ali da região, para poder trabalhar por aqui. Tudo isso ainda sendo apurado, levantado pela Polícia Civil, que agora vai ter um tempo para fazer essa investigação e dar todos os detalhes da causa, de como isso aconteceu. A gente, é claro, continua acompanhando. Douglas. É isso, Adolfo. Pelas imagens dá para ver ali que foi uma batida frontal, de fato, por isso essa gravidade, né? Obrigado pelas suas informações.